Bom dia, galera do segundo ano. Nos encontrando de novo hoje aqui na nossa aula de Sociologia. Uma pequena reflexão para nós sobre mudança social. Se uma mudança existe, a pergunta fundamental é bom ou é ruim você mudar? Vale a pena você mudar? Isso ajuda de alguma forma? Em especial, a gente vai olhar hoje, não uma mudança minha pessoal, mas essa mudança social que a gente vê acontecendo constantemente na nossa realidade, onde você percebe até que ponto, quando você muda um conceito na sociedade, questão racismo, preconceito, aceitação de determinada situação, nossa realidade hoje da pandemia, que a gente vê uma grande mudança social que aconteceu na forma de você olhar o indivíduo, de você interagir com o indivíduo. Mas o maior exemplo que a gente tem de mudança social, só para a gente entender esse processo, como ele foi ao longo do tempo, é só você lembrar no Brasil da abolição à escravidão. Então vamos imaginar o Brasil, pessoas foram escravizadas durante mais ou menos 100, 200, 300 anos, e de repente alguém acaba com tudo isso, termina a abolição, mas lembrando que muita gente ganhou dinheiro, tá? Antes da abolição, muita gente vivia a questão do tráfico porque era bom, financeiramente era lucrativo, e com certeza você viu a história que o último país a abolir a escravidão foi o Brasil, porque era muito lucrativo você vender indivíduos, tá, de outra localidade, trazendo para o Brasil, era uma mão de obra barata, tinha um esforço muito grande, mas financeiramente era bom. Então você via a forma de trabalho. Então imagina, você tem esse indivíduo que foi escravo durante muito tempo, fazia um único serviço, de repente isso termina, é tirado isso daí. O que ele vai trabalhar agora? O que ele tem que fazer? Infelizmente, a realidade de algumas pessoas, alguns acabam entrando na criminalidade porque ele tenta procurar um tipo de trabalho, porque ele precisa sustentar sua família, sua realidade, de repente não encontra porque as portas são fechadas constantemente para ele e para ela. Muitos acabam andando na criminalidade, não é porque uma questão econômica acaba funcionando, não, é pela realidade que a gente vê dentro da sociedade, que a gente ainda tem esse olhar preconceituoso em relação aos indivíduos. Isso, infelizmente, ainda atrapalha esse processo todo, mas o maior exemplo que tem a escravidão. Então você imagina como é que era antes, de repente isso tudo muda, a forma de trabalho vai ser outra, porque esse indivíduo que foi mandado embora daquele local, onde é que ele vai procurar emprego ou trabalho, se a única coisa que ele estava inserida ali dentro, e lembrando que ele tinha remuneração, então ele começa a ser inserido no mercado e a gente vê a evolução que vai acontecendo. O maior exemplo que a gente vê em relação a isso daí é a questão do emprego em relação aos indivíduos afrodescendentes. Vejam as colocações que nós temos desses indivíduos no trabalho. Você pode pensar, aqui na nossa instituição, você percebe que não tem uma presença muito forte do afrodescendente. Você vê em outras repartições de segmento, você não vê essa presença muito forte, porque a questão histórica é muito presente nesse processo. Se todo mundo estivesse no mesmo patamar, a gente ia perceber que não existiria tanto racismo, tanto preconceito, principalmente no Brasil, como nós, muito multirracial, onde as pessoas têm essa questão muito forte. Existe outro probleminha aqui, que existe uma relação entre o moderno e o arcaico. Então imagina a sociedade hoje evoluída e você tem aquele modelo, tá, de sociedade da década de 40, 50, 60, e esse processo você tem que absorver isso daí, você tem que olhar o que era bom no passado e hoje no futuro, você tentar fazer essa possibilidade de juntar e encontrar uma melhor forma de você ser conduzido dentro de uma sociedade em que tinha uma concepção arcaica e hoje moderna. O problema é que nessa ruptura você tem que fazer essa conexão. Então eu não quero mais me conectar com o passado, o que viveu naquele tempo foi naquele tempo, mas tem alguma coisa lá no passado que você trazendo para o presente e o futuro se conectando nesse momento, tem algo a acrescentar, porque sempre um ensina o outro. Então nesse processo aqui de ruptura, desse moderno versus o arcaico, a conexão ainda é importante para você entender algumas coisas, porque a mudança social está presente nisso daí. Ele disse, não estou vendo nenhuma mudança, tá? É só você olhar para essa sociedade hoje, nesse ritmo da pandemia, quantas pessoas estão mudando. Alguns conceitos, algumas visões de mundo que antes eram de uma forma e agora é de outra, que precisa se conectar. Existe também o processo de relação social, porque essa relação social é interessante porque você tem lá na estrutura, nesse caso no centro, no núcleo que é a família. Então nesse processo você vai entender por que isso acontece. Porque imagina, você tem a família que nasceu em determinada situação de vulnerabilidade, não tendo recurso, enquanto você se depara com uma família que tem recurso,
Mas eu posso citar para você, foi o caso daquela criança naquele hotel, em que a mãe sai para andar com o cachorro da dona, e de repente ela tem que deixar a criança lá, e ela coloca no elevador, a criança fica brincando, de repente a gente sabe o que aconteceu. Então a gente percebe que essa questão de estrutura de família é diferenciada, porque será que aquela mulher, independente da atitude que ela teve, se foi certa ou foi errada, mas que estrutura familiar existe naquele momento? Porque lembrando que ali é um ser, é uma família, independente de não fazer parte do núcleo dela, mas a questão do respeito, porque é uma criança, é um filho, porque se fosse o dela, dificilmente ela ia fazer isso, para mandar encontrar o pai lá embaixo, dificilmente. Então a gente vê são situações, tá? A gente está percebendo que essa mudança é muito visível nessa realidade. Parece que um acha que pode exercer esse poder mandatório, coercitivo, enquanto o outro só tem que obedecer. E isso está bastante presente dentro desse processo de mudança social. E o pior de tudo, galera, é o ritmo desiguais. Então, se você olhar hoje a mudança que a gente percebe, ela é muito visível. Outro exemplo que a gente pode citar foi o caso daquele policial que foi em São Paulo, teve aquele senhor que estava alterado, devia estar embriagado, e ele dizia aqui Alphaville, que quem manda sou eu, quando você recebe X, eu recebo 30, 40 vezes mais. Então a gente percebe essa mudança que as pessoas acham que tem um poder aquisitivo, ela acha que tem esse direito em relação aos indivíduos de determinar o que tem que ser feito. É como se ela fosse a dona da verdade e só ela decide como é que tem que ser a norma, como é que tem que ser a regra. Aquele que é inferior, que não faz parte dessa realidade, só tem o critério de obedecer e não questionar. Só que a gente vê como é que isso acontece. Isso é muito visível hoje. Quanto mais poder aquisitivo as pessoas têm, falta essa possibilidade, esse molejo de você perceber que não é o fator econômico que te faz melhor do que o indivíduo. Porque é ser humano, tem o mesmo sentimento, sofre, chora, sente dor como qualquer indivíduo. Mas, falando de mudança social, esse ritmo desigual é muito visível. E vai variando de sociedade para sociedade. Você pode perceber que tem sociedade que respeita o indivíduo, nesse caso o idoso, a criança, o doente, mas existem sociedades que infelizmente são seres descartáveis. É melhor você colocar logo para fora para não atrapalhar. Mas sempre que eu cito para vocês, eu devo ter falado de sala de aula, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar algum asilo. É bom você visitar um asilo para você entender essa questão do velho e o novo. Então eu tive contato com pessoas de certas idades e eu ouvi relatos de pessoas que foram colocadas no asilo sem o seu consentimento, porque para a família o mais velho é um estorvo, atrapalha, não consigo fazer minhas coisas, não dá para cuidar e Só que lembrando, e quando você tem essa atitude egoísta, ou eu, ou qualquer indivíduo, esse indivíduo que você tira como mudança, lembrando que ele cuidou de você, te alimentou e tudo mais, mas nessa hora ninguém vê isso. É um estorvo, é alguém que atrapalha, não serve mais, está só aqui atrapalhando. É melhor que outras pessoas possam cuidar e eu quero me sentir à vontade livre. A gente tem que ter esse cuidado também. Por isso que cada sociedade vai variando esse processo, é muito diferente. Tem sociedades que respeitam o mais velho até o último grau. Se a gente vê a sociedade indígena, essa mudança social não é visível, porque o respeito pelo mais velho ali é sagrado. O mais velho é sagrado, então alguém deve ser respeitado. Mas a gente vê essa mudança acontecendo, infelizmente, algumas pessoas nem respeitam mais. É maior ou menor o número de contatos, tá? Então, quanto mais contato você tem, exemplo, se você tem um contato com determinada sociedade, em que o respeito pelo mais velho, pela natureza, por tudo, quanto mais esse contato você vai tendo, mais disseminando você vai, e você vai tendo mais essa conexão, e esse respeito aparece de forma clara, bem visível. Agora, quando o contato é menor e você não tem esse contato do respeito, do cuidado, a gente vê o impacto que tem hoje na sociedade em relação às pessoas mais velhas, no meio ambiente, porque a gente não tem esse contato próximo com indivíduos que se preocupam, que lutam, tem esses ideais, e as pessoas ficam distantes. A gente vê o reflexo que acontece hoje, quando você olha para a sociedade tão desigual, é porque esse contato com aquele que sofre, com aquele que precisa, quanto mais próximo você vai estar tanto dele, mais você vai interagindo, vai percebendo essa importância. Existe uma grande mutação também, a gente percebe que a mudança é muito grande, dentro da mudança social é muito forte. Então você olha para o nosso Brasil, década de 40, 50, 60, você vê hoje, você percebe esse grande disparate que existe. Então, poder aquisitivo para alguns é status, essa superioridade, e isso é preocupante. Agora, o que provoca a mudança social?
Dentre os fatores, nós temos 4 fatores que determinam isso, que é o geográfico, o econômico, o social e o cultural. Geográfico. Olha só, você, se fosse morar, você preferia morar no centro ou na periferia? Qual seria a sua resposta? Por isso que quando fala do fator geográfico, ele é concepção de mudança social, porque se você está no centro, já está dizendo tudo. Se você está na periferia, tem uma superioridade e inferioridade. Então o fator geográfico é muito presente na questão de bairro que você mora, na rua que você mora, o colégio onde você está inserido. Então tem muito isso, o fator geográfico. O ambiente que você está vivendo determina que tipo de indivíduo você é. Se você mora no centro, se você mora na periferia, se você estuda no colégio A, no colégio B, esse fator geográfico é muito forte. Então as pessoas observam e veem essa questão desse distanciamento. Para cá é melhor, para cá é pior. Fator econômico é mais visível. Então, como eu falava anteriormente, quanto mais poder aquisitivo você tem, mais fácil você acha que pode fazer as coisas. E eu citava o exemplo daquele indivíduo naquela região lá de São Paulo, porque ele achava que tinha, e aquele policial era inferior e dizia: eu ganho muito mais porque eu sou empresário. Daí você vê as consequências que tem, os fatores econômicos. As pessoas acham que tem esse poder todo. Fatores sociais. Então o indivíduo está numa família em que você não tem as pessoas com curso superior, ela não está inserida no mercado de trabalho. Então existe esse diferencial muito visível. A forma como você se veste também, dentro do fator social, é interessante. A maneira como você se veste, porque futuramente, quando vocês forem entrar no mercado de trabalho, a veste que você está é importante, porque a primeira observação que a pessoa faz na entrevista é essa: te olhar como é que você está vestido, para mostrar que tipo de padrão você faz parte. A gente sabe que infelizmente as pessoas compram, criam um personagem, mas o importante é você olhar para essa questão. É muito visível como fator social essa questão do vestuário é importante. A maneira como você fala, porque o linguajar que você tem vai depender do processo que você tem do ensino-aprendizagem, de muita leitura, porque quem está lá entrevistando, ele vai ver como é que está o nosso linguajar, como é a forma de eu falar. Existe fator cultural, então você imagina que isso é muito forte. Uma coisa que, se vocês observarem, no nosso caso no Brasil, a gente é um país que copia tudo. Existe uma festa que nos Estados Unidos é muito forte, que é a festa do Halloween, e ela foi inserida culturalmente aqui para nós. Então nossas escolas fazem a celebração do Halloween, que não é a nossa realidade cultural. Você tem que celebrar aquilo que é nosso, que você vê agora no mês de junho. Devido à pandemia, a gente sabe que infelizmente não está acontecendo como era anteriormente, mas a questão cultural é muito forte, então as pessoas veem aquilo dali como algo inferior, como algo caricato, como algo sem graça, vergonhoso, mas você celebra com a história. Exemplo, eu não sou daqui do Maranhão, mas quando eu morei há um tempo atrás, eu tentei entender a questão do bumba-boi aqui, como é que ele aconteceu. E se você pegar a história da Catirina, do pai Francisco, dos Casumbás, daí se segue, é interessante que você vê a história de alguém vivendo numa fazenda, a sua mulher grávida, você queria comer determinado tipo de alimento, isso levou à morte de um bezerro e tudo mais, e aí se celebra essa festa que a gente vê aqui muito forte no Maranhão. Não sei se é o nosso caso bem aqui. Então a gente percebe que a questão cultural parece que vem de fora é melhor, e que está dentro, né, sem graça, é muito baixo e tudo mais. A gente tem que ter essa preocupação, porque a nossa história está presente ali, e isso se dá gradativamente ao longo do tempo. E a questão cultural é muito forte. As pessoas acham que as culturas de fora são melhores do que a nossa, e pelo contrário, ambas só têm a contribuir nesse processo todo, mas isso provoca uma grande mudança social, que as pessoas não querem ser inseridas em determinado segmento ou grupo, porque não faz parte. Existem também as forças, tanto internas quanto externas, que acabam fazendo com que isso aconteça. Então a gente tem que começar a observar que essas forças que estejam aparecendo aí, ou através da mídia, de meios de comunicação escrito ou falado, a gente tem que começar a ter esse discernimento e reavaliar até que ponto as pessoas dizem que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, que esse grupo A é melhor, que esse grupo B é pior. Pelo contrário, a gente tem que ter essa capacidade de discernir aquilo que é melhor, porque a gente está lidando com uma coisa muito preocupante, que é essa mudança que está acontecendo dentro da sociedade, ou pode ser de uma forma muito rápida, ou até mais lenta, mas ela acontece.
A questão da invenção do patrimônio cultural, porque o patrimônio cultural, acho que uma das coisas da invenção é tudo aquilo que favoreceu esse processo evolutivo. Mas pensemos isso daqui. Imagine se nós estivéssemos na década de 40, 50, vivendo a mesma experiência da pandemia, não teríamos nem essa aula que a gente está tendo hoje gravada. A gente percebe que essa invenção trouxe benefícios. Mas o patrimônio cultural, para mim, é um dos melhores de todos, porque aí está contando a nossa história. Por exemplo, se você tem interesse em conhecer a cidade de Imperatriz, a história, como é que se deu esse processo todo, essa formação cultural, e é um patrimônio riquíssimo, que às vezes a gente acaba deixando. O exemplo que a gente tem, infelizmente, tem pessoas que saem, principalmente do norte, nordeste, vão tentar procurar um emprego em determinada região sul, sudeste. A questão discriminatória ali é muito forte. As pessoas têm vergonha de serem chamadas de nordestinos. É interessante, se você vê nordestino para essas regiões, você só tem nome: Paraíba, o Ceará, o Baiano. Então não aparece o teu nome do teu estado, a riqueza que ele tem como patrimônio cultural. E nessa região que acha que depende da questão econômica, que é um dos fatores que nós vimos aqui, o fator econômico, eles acham que tem que ficar naquela realidade, não tem como ele mudar. Mas a mudança social, esses fatores aqui que a gente falava, geográfico, o econômico, o social e o cultural, é muito visível. A gente vai percebendo isso daí ao longo do tempo, e quanta dificuldade isso vai surgindo e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a mudança social é uma coisa de reflexão contínua, constante, que eu preciso perceber e entender por que existe tanta mudança tão rápida, por que tantos ricos e tantos pobres, por que determinada região é melhor e outra é pior, por que aqui é mais desenvolvida, aqui é menos desenvolvida, por que essa cidade é melhor, essa daqui é pior. O importante é observar que, olhando para a abolição da escravidão, vamos começar a entender muita coisa, porque nesse processo a gente percebeu a grande mudança que aconteceu, porque a sociedade se divide. Temos ricos, temos pobres, tem aqueles que têm poder aquisitivo, aqueles que não têm poder aquisitivo, mas é importante a gente perceber que nesse processo de mudança, eu ainda tenho que olhar com outro olhar e entender que esse processo só tem a beneficiar para mim entender o quanto isso daqui é preocupante, porque as pessoas, infelizmente, a falta de respeito em relação aos indivíduos é muito forte. E isso daí, quando você olha, você pode perceber, o comportamento das pessoas determina tudo. Se você tem uma família em que lá é pregado o respeito, a tolerância, tudo outras coisas, isso quando você traz, qualquer ambiente, para a sala de aula, as suas relações, vai ser o mesmo. Agora, se você tem um espaço onde a arrogância é presente, a falta de respeito, o reflexo se dá nos teus comportamentos do dia a dia, porque, lembrando que nós somos seres de relação, todos nós. Mas eu não consigo, eu prefiro estar sozinho, ótimo, beleza, mas todos nós somos seres de relação, e essas relações, elas refletem nos meus espaços onde eu inserido. Pode ser sala de aula, pode ser com meus amigos, pode ser até na família. Então essas relações são importantes, e a contribuição todinha está ali naquele espaço, que a mudança acontece, socialmente falando, é quando você percebe que naquele espaço que você tem inserido, que é a tua família, e isso daí é muito forte. Então é importante que você observe, veja, dentro da mudança social, esses fatores aqui que provocam muito presente, o espaço geográfico, o econômico, o fator social, cultural é muito forte, e é tão presente que você observa. Eu cito aqui especial geográfico e você percebe, centro e periferia, qual é o melhor local para se viver? É no centro ou é na periferia? Todo mundo vai dizer centro, porque o fator geográfico, dentro da mudança social, tem que dizer que às vezes eu posso morar até na periferia, mas eu digo que eu moro próximo ao centro. Eu nem uso a expressão periferia por vergonha. Então a mudança social é uma questão de olhar, de como você vê isso daí, que não te faz nem inferior nem superior a ninguém, dependendo do teu fator geográfico, do teu fator econômico, social ou cultural. Isso é só para mostrar que a mudança social está arraigada nesses 4 fatores. E um desses fatores é tão visível que a gente percebe que infelizmente vai acontecer e sempre acontecerá esse processo aqui, tá? Para mudar, então esses fatores aí determinam tudo. Valeu, galera, pela aula de hoje. E lembrando, mudança social, olhe para os fatores geográficos, econômicos, sociais e culturais que a gente vai entender, porque é muito forte essa questão de mudança social para nós hoje. Valeu, galera, e até a próxima.